eu estava orando ao Senhor esta semana, buscando de Deus uma palavra, e o Senhor deu exatamente uma pergunta para a nossa reflexão. E a pergunta é: você tem escutado a voz de Deus? O louvor acabou de entoar sobre a época de Adão e Eva, que eles ouviam a voz de Deus sempre na viração do dia. Era uma comunhão muito grande, era uma parceria muito grande. E eu estava orando, e eu me lembrei também do culto do domingo passado à noite, que o apóstolo, ele trouxe um diálogo entre ele e Deus. E ali o apóstolo colocava as suas petições, por conta da sua saúde, das suas dores. E falava com ele tete a tete, caminhava com ele. E o Senhor respondeu. É como aquela redação que a gente faz, né? E o apóstolo falou, 2 pontos, na outra linha, letra maiúscula, parágrafo, travessão. Não é isso? Então, o que eu quero trazer para os irmãos essa noite é: nós temos escutado a voz de Deus? Pense você com o seu coração. Porque ouvir, nós podemos ouvir. Nós estamos aqui ouvindo. Ouvimos os louvores, vamos ouvir a palavra. Mas será que nós temos escutado a voz de Deus? Escutar significa parar, focar, memorizar. Significa interagir, significa ter um posicionamento em relação àquilo que eu estou escutando. É isso que eu quero refletir com os irmãos hoje. Isto tem sido prática na nossa vida? Ou será que nós, na correria desses dias que nós vivemos, nós levantamos correndo, já, como diz o pastor Alex, já caímos na roupa, já vamos para os afazeres, damos atenção e prioridade a tantas outras coisas, mas nós não nos dedicamos a ter um tempo para escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus exige o melhor: dedicação. Para nós ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes nós temos que dar uma baixada no volume do mundo. Vou repetir. Para escutar a voz de Deus, nós precisamos abaixar o volume do mundo. É essa a nossa prioridade. Lá em Jeremias 33:3, diz o seguinte: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas vezes nós estamos clamando, chamando pelo nome do Senhor? Isso é você com o seu coração. Será que é só no momento de deitar, ou no momento de acordar, ou até no momento que eu venho para a igreja somente? Nós temos vários versículos. Esse versículo, para mim, cheira intimidade. Clama a mim, que eu vou te responder. É como se fosse um
um telefone do céu. É conversa, é diálogo. Muitos personagens nós vemos na Bíblia que possuem, que têm, que tiveram esse diálogo. Um deles foi Samuel. Só para contextualizar. Samuel, filho de Ana, esposa de Eucana, que tinha também uma outra esposa chamada Penina. Penina vivia cutucando Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não. Ana orou muito, a ponto do sacerdote Eli olhar para ela e dizer assim: filha, você está bêbada? Afasta esse vinho de ti. E ela responder: não, Senhor, a minha alma está aflita. Estou atribulada de coração. Mas Ana não desistiu. E ela fez um voto com o Senhor: se tu me deres o filho, eu não vou passar navalha, e eu vou entregar na casa do Senhor. E assim fez. Deus abriu a madre, veio Samuel. Quando ela terminou de amamentar, ela deixou Samuel com o sacerdote Eli, na casa do Senhor. E ali, dormindo, Samuel escutou: Samuel. Tem que ser forte, né? Porque Deus fala assim: Samuel. Não dá, né? Lembrei, vi a pregação do pastor, eu lembrei. E aí, prontamente, ele levantou: eis-me aqui, foi até Eli: eis-me aqui, Senhor. Ele olhou para ele e disse assim: eu não te chamei. Volta lá, dorme. Ele voltou, deitou, novamente. Samuel rapidamente levantou, foi até Eli novamente. Samuelzinho, filho, eu não te chamei. Volta, vai dormir. Terceira vez, Samuel. Diz a palavra do Senhor que Samuel era um menino, então ele não conhecia as coisas de Deus. Mas Eli, sim. E aí ele começou, né? Tem alguma coisa aí, tem mistério aí. E ele orientou: olha, Samuelzinho, da próxima vez, você diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele fez assim, deitou. Só que aí foi Samuel. Samuel rapidamente levantou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele escutou a voz do Senhor. E, queridos irmãos, ali no momento que Deus falou com Samuel, foi para fazer uma história. Porque já havia uma questão com Eli, com os filhos de Eli, e o Senhor tinha um propósito com Samuel: levantá-lo como profeta. E Deus faz isso comigo e com você. Sabe o que eu aprendo com essa história? Duas coisas. Primeiro, como é que nós estamos nas nossas madrugadas, principalmente agora nesse frio? Como é que nós estamos? Estamos com a mesma disposição de Samuel para levantar e dizer assim: eis-me aqui, Senhor? Fala, Deus. Sabe aquela insônia que você acha que é insônia? Será que não é Deus querendo falar contigo? E aí é mais fácil eu ficar debaixo da minha coberta? Será que nós estamos escutando a voz de Deus? Segunda coisa que eu aprendo. Lá no versículo de 1 Samuel 3,3, diz o seguinte: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus.
A arca de Deus representa a presença de Deus. Samuel não estava em um lugar qualquer. Samuel estava pertinho da presença de Deus. Por isso, a disposição e disponibilidade de Samuel levantar e escutar a voz de Deus. Como nós estamos na nossa intimidade com Deus? Porque intimidade a gente não ganha tendo contato uma vez por semana. Intimidade nós não ganhamos simplesmente dizendo oi e tchau. Intimidade nós ganhamos abrindo nosso coração. Falando das nossas dores, falando das nossas alegrias. Isso é intimidade. Será que estamos tendo intimidade com o Senhor? Estamos na presença de Deus? Até porque Deus fala de muitas maneiras. Deus fala. A questão é, será que nós estamos escutando? Deus fala através da palavra. Isso nós temos o tempo todo, que bênção que tem sido nossa igreja. O tempo todo Deus falando. Palavra, 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 palavra. Glória a Deus por isso. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Aí vocês vão questionar, nossa, mas tem tanta coisa feia na Bíblia? Tem. Nós aprendemos com os erros e com os acertos. Para isso que está lá. Aquilo não é uma mentira, é uma história. Por isso que ela está lá. E a Bíblia, queridos, é a nossa ferramenta, é a nossa espada. É aqui que vai te dizer que, quando ouvires a voz de Deus, se não tiver em consonância com isto aqui, repreende, irmão. Repreende. Então, Deus fala. Quanto mais nós estivermos ligados aqui no nosso manual, mais Ele vai falar contigo. Mas Deus fala também através de situações. Aliás, Jesus era o mestre. Pensa num pedagogo, conhecedor de técnicas e metodologias. Assim era Jesus. E Jesus, ele aproveitava essas situações para falar com o seu povo. Ele tinha todo o contexto da época, toda a cultura do judaísmo. Ele vivia com o povo. Então, ele usava isso exatamente para falar. Aquilo lá que hoje nós vemos com os nossos filhos na escola, vamos trabalhar o concreto. Vamos pegar aquilo que é importante para o seu filho e vamos ensinar em cima disso, que para ele é próximo. Jesus já fazia isso. Em Mateus 5,3, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que ele quis? Sal era algo conhecido para eles. Então, ele quis, com um simples tempero, dizer assim: olha, nós somos como sal. Ei,
se você não se você não fizer diferença, se você não dar sabor àquela vida, àquele contexto, àquela situação, para nada servimos. Nós fazemos a diferença no mundo. Nós somos o sal. Glória a Deus por isso. Outra questão, quando ele fala sobre o semeador, na época, a situação que tinha era exatamente isso, eram muitas pessoas no campo, semeando para colher. Nós não tínhamos produtos industrializados, caixinha, né? Ali, se você quisesse comer, beber, você tinha que usar o produto, o que vinha da própria terra. E aqui, ele falou do semeador. E ele comparou o semeador saindo a semear, jogou a semente na beira da estrada, outra semente caiu nos espinhos, outra semente nas pedras, mas teve uma que caiu em bom solo. O que ele quis falar para o povo? Exatamente isso. Como está seu coração? Seu coração é terra boa? Porque a palavra, ela é lançada como uma semente. Mas o seu coração é terra boa? Querem ver outra situação que ele usou todo o contexto, toda a situação da época? Quando ele fala do odre e do vinho. Não tinha como falar de Coca-Cola. Não tinha como falar de garrafa PET. Foi o odre e o vinho. O odre, para quem não sabe, ele é um recipiente que eles armazenavam o vinho, feito da pele de animal. E o vinho novo, ele fermenta. Então, Jesus ensinou o povo que não era para colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho ia passar pelo processo de fermentação e ia estourar. O que ele quis dizer? Odre velho, lei de Moisés. Vinho novo, a aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. E assim ele ensinou. Tem coisas que não cabem mais lá para a lei, para a época da lei. Situação. Te pergunto nesta noite, como Deus tem falado com você nas situações cotidianas, nas situações de hoje? Eu não sei você, mas durante a pandemia, Deus falou muito comigo. Muito, muito, muito. Quando eu estive com Covid, então, misericórdia. Deus fala conosco através de uma dor na perna, né, apóstolo? Fala, e como fala? Deus fala conosco através de um problema no trabalho. Deus usa os nossos filhos, a situação com os nossos filhos para falar conosco. Agora mesmo, conversando com o pastor Alex, nós estávamos vendo as irmãs da dança. Tem irmãzinha aqui que fala conosco, constrange o nosso coração. A dedicação que ela tem na dança. E Deus fala através de muitas situações. Outro dia eu estava na clínica, e atrás da clínica tem árvores. E tinha uma árvore que foi podada. E ela apodreceu. Apodreceu a ponto de ficar uma camada branca. Aí eu chamei uma pessoa que conhece de plantas. Aí ela falou assim para mim, não, essa planta não tem mais jeito. Não tem. Sabe o que a gente faz? A gente coloca uns vasos, pendura nela e fica como um objeto para enfeitar. Tá bom. Depois de 2 semanas, eu passei lá e eu vi uma folhinha verde.
Ai, queridos, como o Senhor falou ao meu coração. Vocês conhecem aquele louvor do Voz da Verdade? Que diz assim, aquilo que parecia impossível? Quem conhece, levanta a mão. Eu não sei cantar, mas você vai me ajudar. Vamos lá. Eu vou contar até 3 e você começa. Aquilo que parecia, ok? 1, 2, 3. Aquilo... Glória a Deus! Na época, a gente estava numa situação muito difícil. O Senhor falou, através daquela situação, através daquela plantinha, para mim, não tem nada impossível. É assim que Deus fala. É assim que Deus faz. Deus usa pessoas. Deus usa as pessoas para falar com você. Querem ver? Lá é 2 Reis 5, 2, 3. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Contextualizando, Naamã era um general da Síria. Síria e Israel, não tem muito acordo ali, né? Numa desses combates, eles capturaram uma menina israelita. Esta menina foi para a casa de Naamã para trabalhar como serva da esposa de Naamã. Quem Deus usou para falar com Naamã? Quem? A menina. Ela falou, se Naamã fosse até o profeta Eliseu e pudesse ouvir o que ele tem a falar, ele tem feito tantas coisas. E ele foi. Ele foi, chegou, é lógico que não conversaram próximo, porque existia ali uma rivalidade, mas o profeta falou assim para ele, olha, fale para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele será curado. E ele fez, Naamã fez, mergulhou e foi curado. Por conta de uma pessoa que Deus usou para falar com Naamã. Uma menina. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus pode usar aqui os preletores. Deus pode usar alguém na célula. Deus usa no meio do teens, Deus usa no meio dos jovens. Deus usa, queridos, Deus usa. Agora, a questão é, você tem escutado? Porque Deus fala o tempo todo. Mas será que nós estamos escutando o tempo todo? Deus fala, queridos, através de profecias. Deus fala através do sobrenatural. Ainda fala. Atos 2, 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Nos últimos dias. Qual é o último dia? Hoje? Amanhã? Deus continua falando. Deus continua te usando para falar com outras pessoas. Mas para isso você precisa de dedicação. Temos tanto falado sobre isso esse mês. Dedicação. Em estar próximo, em ouvir a voz de Deus. E às vezes nós imaginamos algo muito perto daquilo que nós esperamos. E às vezes Deus faz o sobrenatural. Quantas vezes aqui nesta igreja nós ouvimos, voltando a usar o exemplo do apóstolo, usar o apóstolo para profetizar para uma pessoa que está em casa. Isso acontece. E eu me lembro, queridos, quando eu falo em sobrenatural, não tem como eu esquecer de Moisés. Moisés estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro. Aquilo era comum, aquilo era rotineiro. Mas Deus queria falar com ele. É na sua rotina. Oh, aleluia. É no seu dia a dia que o Senhor quer falar algo sobrenatural para você. Oh, aleluia. E ali Moisés estava, talvez, pensando em algumas outras coisas, enfim, de repente, ele vê um clarão. Diz a palavra do Senhor que ele vira, e ele vê um anjo do Senhor. E uma planta, uma sarça, que pegava fogo e não se consumia. Queridos, eu imagino a descarga de adrenalina que Moisés teve. Porque ele não estava esperando isso. E ali, naquele momento que ele virou, o Senhor falou para ele, Moisés, aí novamente, pastor, Moisés. Que interessante, 2 personagens que nós estamos falando aqui, que o Senhor chamou o nome por 2 vezes. E esses 2 personagens, o Senhor tinha algo muito importante a falar, algo que mudaria uma história. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar contigo para mudar a história. Eu não sei se vai ser na sua família, se vai ser no seu trabalho, não sei. Mas abra os seus ouvidos e escute. Ali Deus falou para ele voltar e tirar o povo do Egito. Mudou a história. Deus fala em sonhos. Deus fala muito em sonhos conosco. E aqui eu queria ler em Mateus 1:20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de... Porque ele... Só isso. Simplesmente um recadinho de Deus em sonho para José. Só dizendo para ele que de Maria nasceria o nosso Salvador, o príncipe da paz, o alfa, o ômega. Só isso. Aquele em que nós cremos, que salva, que cura. Só isso, em sonho. Temos ouvido a voz de Deus?
Deus tem falado, mas nós temos escutado a voz do Senhor? Eu quero contar um testemunho. E não é para edificar a minha pessoa, não. É para dizer que Deus é Deus. Que Ele continua falando aqui no louvor. Que Ele continua falando entre os irmãos. Que Ele continua falando na minha vida e na sua vida. Há uns anos atrás, eu trabalhava numa organização não governamental e nós desenvolvíamos projetos de cunho cristão. E um dos projetos, nós tínhamos muitos. Eu fiz algumas viagens missionárias, parece Paulo agora falando, mas eu tive a bênção de fazer missão na África por algumas vezes. E uma dessas vezes surgiu a oportunidade de escrever um projeto para o Programa das Nações Unidas de Angola. E o projeto era sobre AIDS, SIDA, lá, conhecido como SIDA. E eu escrevi os projetos, sempre com muito temor a Deus, e orando sempre. Numa dessas noites, eu fui dormir, e eu sonhei com muitas crianças que louvavam em Kibundo, que é um dialeto de Angola. E ali eu comecei a ouvir aquelas vozes e uma emoção tomou muito grande dentro de mim. E aí Deus começou a falar sobre números, sobre detalhes. Eram tantas informações que eu não conseguia memorizar. Então eu resolvi levantar. Levantei-me, fui para a cozinha, porque eu não queria acordar o Anderson, não queria acordar os meninos. Peguei um guardanapo, que era o que eu tinha, e eu comecei a transcrever o que o Senhor me falava. E o Senhor me falava para pegar 15 pessoas, assim mesmo, em detalhes, queridos, em detalhes. 15 pessoas. Cada pessoa assumiria 2 escolas. Nessas escolas, nós colocaríamos um núcleo estudantil. Nesse núcleo estudantil, nós teríamos como falar a palavra do Senhor. E o Senhor falava para mim, e cuidar dessas vidas. O Senhor pediu para escrever um orientador, um livro. O Senhor também me dizia para fazermos eventos em lugares públicos e também nessas escolas parceiras. Nós tínhamos, pelo edital, 3 possibilidades de participar. Era distribuindo preservativo. Segundo, era sendo núcleo de testagem de AIDS. E o terceiro era através da educação. O Senhor deu a educação por princípios para nós. Durante 3 dias, eu fiquei chorando, escrevendo o projeto, com o meu guardanapinho amassado, escrito com uma caneta falha. 3 dias, chorando e falando em língua estranha. Terminei de escrever o projeto. Na data, não deram retorno. E todo mundo que estava envolvido dizia assim, não vai dar nada. Eu falei, vai, porque o projeto não é meu, não é nosso, o projeto é do Senhor. E assim foi. Mais alguns meses, o projeto foi aprovado. E eu quero mostrar as fotos daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele falou. Porque quando Deus fala, queridos, não há impedimentos, não há dificuldades. Nós chegamos à África e nós conversamos com o secretário da Educação. Ele
deu para nós, oportunizou todas as escolas do município de Cacoaco. As 30 escolas que o Senhor havia falado para mim naquela madrugada, foi providenciada. Ali é a capacitação dos 15 que o Senhor me falou. Esses 15, cada um ia assumir 2 escolas. Ali nós pegamos irmãos em Cristo, que pudessem e que soubessem, que tivessem maturidade para manusear a palavra do Senhor. Pode passar? Ali, explicando, sim, sobre o que é AIDS, porque o projeto era nesse segmento, mas tudo que nós fazemos era baseados na palavra do Senhor. Ali eu estava explicando o livro, aquilo que o Senhor pediu para fazer. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui está o manual. E é este manual que seria o orientador para trabalhar dentro das escolas, com os jovens, com as crianças. Pode passar. Ali, queridos, eram professores, coordenadores e diretores de escola. Você pensa que o que o Senhor faz é pouco? Não. Eu fui recebida pelo ministro da Educação de Angola. E ele chegou para este povo, ele que fez a abertura do evento, ele falou assim: preciso ouvir uma doutora do Brasil para falar sobre moral para o nosso povo. Ali, se vocês perceberem, nós temos 90% de pessoas, de homens. Porque lá a educação, ela é formada por homens, e muitos que foram combatentes de guerra, que depois vieram para a educação, diferente daqui, que nós temos um grande número de mulheres. Só que eu quero falar para os irmãos que em Angola existe muita ainda poligamia. Muita. E o projeto que o Senhor deu para falarmos foi sobre SIDA, sobre AIDS. Queridos, no momento que eu entrei lá, eu entrei por Gênesis. E eu disse para os irmãos, para as pessoas que estavam lá, que não eram cristãs, que Deus havia feito o homem do barro e que soprou nas narinas o fôlego de vida. E que, quando Deus olhou para o homem e disse assim: não é bom que fique só. E ele criou uma adjutora, uma ajudadora. Imagina eu no meio daquele público de homens vivendo a cultura da poligamia. E eu disse para eles, em nome de Jesus, Deus criou uma adjutora e não umas adjutoras. Eu tremia, irmãos, dos pés à cabeça, mas eu lembrava da voz que naquela madrugada que falou comigo. Cada detalhe do projeto. Cada detalhe. E aí, vocês querem limitar, vocês querem não permitir que essa doença venha no meio de vocês? Tratem, fiquem com suas esposas, suas mulheres. Nossos alunos precisam entender isso. Para evitar a AIDS, nós precisamos deste cuidado. E aí foi. Pode passar. Aí é uma outra foto de outro ângulo. Pode passar. Aí as escolas. Nessas escolas eu voltava e eu perguntava: quem sabia sobre SIDA, sobre AIDS? Quem sabia como prevenir? E eu perguntava: quem conhecia Jesus? Todas as escolas, nós pegávamos 1, 2 salas de aula para fazer esse levantamento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, todos levantavam a mão. Pode passar. Aí, outra escola. Pode passar.
Aí é o momento que eu falei para vocês, que eu pedia para eles levantarem a mão. E nós colocávamos muito para esses jovens, o seu corpo, jovem, é templo do Espírito Santo. Porque lá, eles, muito cedo, eles começam a se envolver com a prática sexual. Muito jovens, crianças, 8, 7 anos. Pode passar. Aí foi a foto que eu fiz no último evento que nós tivemos. Lá não existe uma condição boa de iluminação. Lá a situação é muito precária. Mas dá para os irmãos verem. Os eventos que nós fazemos em lugares públicos. Este evento, nós trazíamos cantores cristãos. Nós tínhamos 200 pessoas, 300 pessoas em cada evento. Falávamos, explicávamos sim sobre SIDA, sobre AIDS, falávamos como prevenir, mas nós falávamos a palavra do Senhor. E sabe o que acontecia? No final deste evento, nós abríamos para que as pessoas pudessem se entregar aos braços do Senhor Jesus. Quantas pessoas eram salvas? Média 40, 50 pessoas por evento. Sabe o que eu quero te falar, irmão? Que esta voz, e a Bíblia fala que Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Esta voz que falou sobre esse projeto, simplesmente, irmãos, 73 mil pessoas ouviram falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma. Fique em pé, querido. Fique em pé. Em João diz o seguinte, Jesus falando para os seus discípulos: na verdade eu vos digo, se crerem em mim, farão obras como as minhas e farão maiores ainda. Quem são os discípulos de hoje? Vocês, eu, nós. Este é o ID que nós precisamos. O Senhor precisa da tua vida. O Senhor precisa da minha vida. O Senhor precisa dos nossos ouvidos. O Senhor precisa da nossa dedicação. Hoje, somos nós que vamos dizer, somos nós que Deus vai usar para que outras vidas conheçam esse Jesus. Jeremias 13, 33, 3. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Coisas firmes, coisas que não sabe. Aqui está o exemplo. Eu não sou melhor que os irmãos. Não. Eu não tenho nada para lhe dar. O que eu tenho para lhe dar é esse Jesus. Que pela palavra, se clamarmos, Ele vai nos usar para coisas que nós talvez nem pensamos. Mas Ele já tem tudo no controle dEle. Tudo.